Então, graça e paz. Vamos começar com uma oração. Senhor Deus, fala conosco e com pedido de perdão pelos nossos pecados. Nós pedimos que o Senhor nos capacite e a mim e aos meus irmãos a entenderem a Tua palavra, o estudo da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bem, na Bíblia nós somos comparados às vezes como árvores, às vezes como prédio de construção, porque prédio é uma comparação mais interessante, porque nós somos chamados para acolher, cobrir muitas pessoas, protegê-las e guardá-las para a vida eterna. Algumas casas são menores, outras casas são maiores. Eu creio que Deus tem projetado para a tua vida, porque Ele é o arquiteto. Independente se o terreno é bom ou ruim, ou acidentado ou não, não importa. O que importa é a visão do arquiteto. Ele está enxergando o terreno, está enxergando a tua vida, ele está visualizando um projeto, um edifício na tua vida, onde muitas pessoas serão protegidas, abençoadas, guardadas eternamente. É uma responsabilidade. Primeiro, do arquiteto, ele tem a visão. A igreja, existem os mestres, os trabalhadores que ajudarão a tua vida, que seu ministério cresça e faça de acordo com a vontade do projetista, que é o Senhor, que é o Espírito Santo. E eu trabalho em construção, então eu tenho um certo entendimento sobre esse assunto. E uma das coisas mais importantes no terreno é avaliar cada terreno é diferente uma da outra. E por mais que os terrenos se pareçam, o que está por baixo deve ser feito por perito. Só Deus que sabe o que está no fundo do teu coração. E ela precisa de fundamento, que é fundamento, estacas. E cada prédio tem que ser adequado à fundação que Deus tem projetado para a tua vida. Prédios muito grandes, às vezes Deus está planejando um prédio bem grande, um ministério muito forte ou grande na tua vida, então exige-se que o fundamento seja bem feito. Mesmo se for uma casa, se o fundamento, as estacas não forem bem feitas, a possibilidade da casa cair é muito grande, ou quase é certa que a casa vai cair. Os fundamentos são importantes. E isso se refere à vida eterna, tá? Então, a importância das doutrinas fundamentais. Existem alguns ensinos fundamentais na Bíblia que você não pode largar desde o início da tua vida cristã, desde o primeiro dia. E são 6, está em Hebreus 6, capítulo 6, versículo 1 e 2. E isso tem que fazer parte da tua vida ministerial. Nós não podemos atravessar esses 6 fundamentos, esses 6 ensinos que são fundamentais para o teu crescimento, para a vida eterna, da tua vida eterna e para a vida eterna de muitas pessoas que serão acolhidas nesse prédio, nessa edificação que é você, tá bom? Bem, esses ensinos fundamentais são... Hoje eu vou falar sobre arrependimento e fé só, mas são 6. Arrependimento é o mais importante. Eu acho que, dentre elas, é um dos mais importantes, apesar que todas são importantes. E a falta de uma dessas doutrinas pode acarretar num acidente muito forte no futuro, tá? E isso tem que fazer parte do teu DNA, tem que fazer parte da tua vida cristã todos os dias, tá? É o arrependimento, a prática da fé, batismos, no plural, imposição de mãos. Existe uma importância muito grande na imposição de mãos, por isso que a gente recomenda que é importante você faça parte de cultos presenciais, células presenciais, por quê? A prática da imposição de mãos, de abençoar a tua vida, ou você abençoar a tua vida, é importante. Ressurreição de mortos e juízo eterno, que fala sobre a vida eterna, tá? Vamos lá. Então, essas doutrinas fundamentais são fundamentais para a sua vida eterna. Nós estamos conversando sobre a vida eterna. E
Hoje, daqui a pouco, nós vamos detalhar um pouquinho mais sobre arrependimento e sobre fé, tá? Mas antes, só queria deixar um tipo de prática de oração que eu faria para você não se esquecer para o resto da tua vida. É fundamental para a tua vida. Muitos não subsistem no seu ministério ou na sua vida cristã, ou ficam mornos, ou se esfriam por falta dessas práticas. E uma das práticas mais importantes às vezes na vida cristã, o recém-convertido, eles praticam isso. Eles crescem, crescem, crescem. Mas depois de algum tempo eles se cansam de praticar essas doutrinas fundamentais que são essenciais. Pratiquem se for necessário todos os dias. Primeira, é o arrependimento. Eu creio que uma prática seria a oração vertical, porque nós erramos diante do Senhor. Tem certas coisas que nós nem sabemos, como Davi disse, me perdoa, mesmo por pecados ocultos que eu não estou enxergando. O cuidado que você tem que ter. Então, eu oraria assim: perdão, Senhor, olhando para Deus todos os dias. Perdoa meus pecados ocultos, não estou enxergando. Sonda se eu tenho algum pecado e me mostra. Pequei contra o Senhor, isso é o vertical, tá? Se você pecou, e contra a igreja, me perdoe. Essa prática de dizer, me perdoe, Senhor. Você está pedindo perdão ao Senhor. Essa prática tem que ser o quê? Constante. Até quando? Até o último dia da sua vida. E tem um livro de pecados escrito da tua vida, o histórico. Para que o histórico desse livro esteja limpo e um dia você diga, estou limpo, eu não carrego pecado. Por quê? Porque eu pratiquei o pedido de perdão, tá bom? Pedido de perdão contra o Senhor, e se eu pequei contra a igreja, Deus me perdoa. Pecar contra a igreja como pecasse contra o Senhor, né? Se existem pendências, tem que consertar com a igreja. E outra prática, que eu falei sobre vertical, vamos falar sobre o horizontal, tá? Se você pecou contra o seu irmão, contra alguém da igreja, ou se você sente que tem que pedir perdão para algum colega de serviço, que você pecou contra ele, essa prática tem que ser não somente vertical. Além de pedir perdão para Deus, tem certas coisas que você atingiu alguém. Aí você tem que aprender a pedir perdão para o seu próximo, né? Porque às vezes nós cometemos pecados, sim, e precisamos pedir perdão. Me perdoe porque eu subi o tom de voz, me perdoe porque eu menti sobre você, me perdoe porque... E assim por diante. Essa prática tem que ser constante, não se canse de fazer o bem, nem desmaie, tá? Então essa prática eu queria que você guardasse, tá bom? E outra prática que eu queria que você guardasse, por fim, não vou falar hoje sobre arrependimento e fé em detalhes, é a fé. Quanto mais fé você tiver, mais Deus vai se manifestar, porque Ele quer que você confie nele. Então, se Ele percebe que você está crendo nele, mais Ele se manifesta, porque você vai reconhecer que é Ele que está fazendo, né? E não é você. Então, na medida que você crê nele, é a medida que Deus opera na sua vida. E mais coisas, mais milagres você vai enxergar, porque senão nós vamos ser muito racionais somente, tá bom? Fé não é somente no racional. Então, você vai aprender a ter uma fé da seguinte forma: Pai, eu não estou entendendo porque eu estou passando por essa situação, talvez injusta ou não, mas obrigado, porque eu sei que esta é a tua vontade. Você confia em Deus a tal ponto de dizer, Deus, confio muito no Senhor. Eu estou sentindo falta disso, mas eu sei que o Senhor vai me suprir, porque o Senhor me disseram que o Senhor é grande, a Bíblia diz que o Senhor é grande, eu confio que o Senhor é grande, tá? Então, esse exercício de fé, vamos colocar em prática, tá? Eu confio no Senhor independente daquilo que eu vejo, tá? Independente da circunstância, eu confiar no Senhor, né? De repente você não vê alternativa, será que nós confiamos que
Deus abriu o mar vermelho? Será mesmo? Será que a gente confia que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Confia mesmo? Você diz, confio. Deus é grande, então. Eu sei que Deus é grande. Você não confia que Deus possa te dar, se for da vontade dele, um bom cônjuge, um bom noivo, uma boa noiva, um bom emprego, uma restauração familiar? Você acha que Deus não é grande? Então essa fé precisa aumentar, tá? A confiança, e ela está muito interligada com o quê? Quanto mais da Bíblia, maior é a tua confiança em Deus, tá? E uma pessoa que confia demais em Deus, né? Que eu vou fechar com esse exemplo aqui. Jó 13:15 diz, ainda que Deus me mate. Ó, quando você chegar nesse nível, tá legal, tá, gente? A tua fé tá sólida. Jó diz, ainda que o Senhor me mate, eu vou confiar no Senhor. Não vou desistir jamais. Nunca vou deixar de confiar no Senhor, porque eu confio, o Senhor é grande. Ainda que o Senhor me mate, eu vou continuar confiando no Senhor. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Mas o mais importante é essa parte. Ainda que ele me mate, nele confiarei. É nesse ponto que a gente gostaria de chegar nesse nível de fé. Se você chegou, amém, continue até o último dia da sua vida, tá? E quem tem fé nunca desanima. O contrário de fé é desânimo, tá? E sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé, quem não tem fé está em pecado, tá? Deus abençoe você nessa aula de hoje. É uma recapitulação da aula anterior. Eu fiz uma escada de crescimento, né? Na aula passada, eu falei sobre o crescimento da vida cristã, da tua vida. Então, eu queria que você se colocasse no lugar dessa escada e você se localizasse em que nível de crescimento você está. Claro que quanto mais você crescer, mais você vai ser exigido, ao mesmo tempo, mais você vai conquistar, tá bom? No primeiro degrau eu tinha falado que a multidão não tem exatamente uma característica que eu falei na semana passada. Na semana retrasada eu coloquei multidão é igual a 0 características, né? E no segundo degrau eu coloquei os discípulos. Eles têm uma característica qual? Eles são totalmente entregues a Jesus, 100% convertidos a Jesus. É o primeiro degrau, é uma só característica. Eles renunciam tudo que tem. Eu não sei se eu dei um exemplo para vocês, eu vou ser um pouquinho trágico talvez, mas já aconteceu há uns 50 anos atrás, mais ou menos, né? Então tinha um pastor junto com a sua esposa e suas filhas, estavam sendo perseguidos por causa de Cristo num país soviético. E eles fizeram uma cova e dentro dessa cova eles os soldados disseram assim, aguarda, pastor Cicrano, se você não negar a Cristo, nós vamos te enterrar vivo. E ele ficou junto com a esposa, as 2 filhas, e talvez tenha titubeado, porém, ele não negou a Jesus, enterraram ele junto com as suas filhas vivos, né? Porque eles não renunciaram a Cristo, eles não negaram a Cristo. Isso tem sido talvez recorrente ao longo da história. Dizem que cerca de 100 mil cristãos morrem por ano por não negarem a Cristo, né? Então eu creio que a característica de um discípulo de Cristo é uma só, ele não negar a Cristo, tá? Eu sei que é uma situação meio trágica, mas não é incomum, né? Hoje mesmo é provável que muitas pessoas estejam numa situação bem complicada por não estarem negando a Cristo, tá bom? Então é isso. Segundo degrau, eu coloquei
obreiros, eu coloquei que tem 5 características. Coração de pastor, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, aprovado. Eu dei na aula retrasada, né? Diáconos, tem 19 características que eu somei, é uma estimativa que eu tive, né? Eu procurei na Bíblia e eu vi 19 características de caráter. Pastores, 20 características, e presbíteros, 37 características. Botei lá no topo, Jesus, como ele é chamado de o servo. E tem um versículo que Jesus citou um dia: quem quiser crescer. Você sabe que quanto mais a pessoa cresce, nós entendemos, comparando com aquelas pessoas que seguiram Moisés, Moisés organizou dessa forma. Aqueles que podem ajudar, pessoas que crescem muito, são pessoas que mais podem levar pessoas a Cristo, né? Eu falei assim, que obreiros, 10, diáconos, 50, pastores, 100, presbíteros, 1000. Bem, e Jesus citou que quem quiser ser o primeiro, seja esse quem sirva, seja servo. Ou seja, quanto mais a pessoa cresce, quanto mais a pessoa avança, a palavra de Deus diz, aquele que deseja o episcopado, ou seja, aquele que deseja crescer, excelente coisa almeja, né? E se você for notar nessa escada, Jesus está no topo, ele é o exemplo de servo. Então, quanto mais servo a pessoa se tornar, quanto mais tratado a pessoa for, mais ele será levantado. E quem quiser servir a Deus, quem quiser crescer em Deus, quem quiser ser primeiro no reino de Deus, seja cada vez mais tratado por Deus, tenha cada vez mais o coração de servo. Esse é o modelo de crescimento que nós temos na Bíblia, na palavra de Deus. É como nós entendemos, tá bom? Bem, e para cada um, Deus tem um plano de crescimento. Cada um, Deus tem um plano para a sua vida como filho ou filha, né? Em Jeremias 29:11 diz: eu bem sei os planos que estou projetando para você, diz o Senhor. São planos de paz e não são planos de mal. Para vos dar um futuro e uma esperança. Deus tem um projeto para cada um dos seus filhos. Deus tem. Claro que nós precisamos permitir que Deus cumpra com os projetos que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Se Ele tem, seria excelente, como a palavra diz, se você almejasse crescer em Deus. Aí você pode até dizer, puxa, mas eu preciso ser tratado por Deus. Sim, permita que Deus continue tratando a sua vida. Quanto mais Deus te tratar, mais você vai crescer. Sim. Né? Qual que é o modelo? Eu vou ser gerente da igreja? Não, vai ser servo. Né? Queremos ser uma bênção na casa de Deus? Sim, então Deus vai te tratar. E o modelo de crescimento na igreja, no reino de Deus, a referência é Jesus. Ele tem um coração de servo. É o que Deus tem como projeto. Alguns, espero que muitos, tenham esse desejo de falar com o Senhor, dizendo, cumpra-se o teu projeto na minha vida. Eu não sei se, diante de várias pessoas que estão assistindo, muitos se tornarão presbíteros da casa do Senhor. Seria uma bênção você permitir. Não é uma vaidade, pelo contrário, é nobre. Extremamente nobre aqueles que desejarem crescer na casa de Deus. Por quê? Nós vamos entender que você quer salvar muita gente. Você quer tirar muita gente das garras de Satanás. Você quer tirar muita gente do inferno. É um sentimento nobre, né? Você desejar crescer na casa de Deus, não por vaidade. Não é esse sentimento. Mas é um coração nobre de desejar crescer na casa de Deus. Seria, tomara que muitos do nosso meio, muitos dessa turma que vai se formar,
cresçam de tal forma que se tornem presbíteros, pastores maduros, que levem milhares de pessoas para o reino de Deus. Esse é o plano de Deus. Aliás, tomara que seja isso, que muitos se tornem presbíteros, pastores, diáconos, ao menos obreiros, né, no primeiro momento. Né? Esperamos que no ano que vem isso aconteça. Bem, para que esse projeto seja consolidado na sua vida, é claro que é importante as doutrinas. Doutrina significa ensinos. É como se fosse comparado com uma construção, um projeto de Deus. E um projeto de Deus precisa de planejamento, precisa de base. E a base para a tua vida espiritual são as doutrinas. Um dos versículos que eu acho mais importante sobre a importância da doutrina é quando Paulo, que foi um dos pastores mais importantes da igreja cristã no Novo Testamento, ele disse para um dos seus alunos ou discípulos, ele disse para Timóteo assim: Timóteo, tenha cuidado, porque se ele diz tenha cuidado, porque é perigoso, é uma coisa extremamente delicada. O quê? Tenha cuidado de você mesmo e do ensino. Tenha cuidado dos seus sentimentos e da doutrina. Por quê? Persevera nas doutrinas que ele ensinava. Persevera em quê? Na doutrina. Porque se você fizer isso, Timóteo, você vai salvar a tua vida do inferno. Olha, se você tomar cuidado na doutrina e no teu coração, você vai salvar a tua própria vida. Veja como é importante o ensino correto. A doutrina faz com que a pessoa salve a si mesmo. Quando diz salvação no Novo Testamento, entenda-se, salvação da condenação do inferno. Se você fizer isso, você vai salvar a tua própria vida e também daqueles que vocês vão ensinar. Paulo disse isso para Timóteo: olha, se você ensinar a doutrina correta, você vai salvar a tua pele, Timóteo. Não somente a tua pele, você vai salvar muita gente que vai aprender através de você. Aliás, nós enviamos aí para vocês um estudo pelo PowerPoint, né? Eu deixei aberto, não em PDF, porque se vocês quiserem depois utilizar esse material para posteriormente vocês melhorarem esse trabalho, creio que muitos talvez utilizem esse estudo para que outras pessoas possam também aprender através de você. Vai ter um efeito mais multiplicador. Creio que, com base nesse ensino, você possa melhorar e você possa ensinar a palavra de Deus. Né? Igual Timóteo, como Paulo dissesse para mim e para você: olha, primeiro toma cuidado com a tua própria vida, teu coração. E da doutrina, daquilo que você está impondo. É extremamente importante o ensino que você recebe. Por quê? Persevera nessas coisas. Eu estou perseverando há anos. E Paulo disse: persevera. Se você fizer isso, você vai salvar a tua vida. Você vai salvar a tua vida. Quando diz salvar, você vai para o céu desse jeito. Não só você, mas a todos aqueles que te ouvirem e aprenderem da doutrina correta. Então, eu te incentivo, não só a assistir aula, seja assíduo nas aulas. Né? Aprenda. Tenta desenvolver, melhore o estudo. Né? E tenha um sentimento de querer salvar outras pessoas também. Né? Se alguns sentirem assim: eu quero crescer em Deus, que Deus seja glorificado na tua vida. Espero que, se você disser: eu quero ser um presbítero, não por vaidade, mas eu quero salvar muita gente, a igreja vai dar maior apoio para a tua vida. Os céus vão dar maior apoio na tua vida. Mas faça igual Timóteo, persevera nas doutrinas, tá bom? Aí você vai dizer quais doutrinas, né?
Primeiro nós vamos começar com as doutrinas fundamentais. Eu fiz dois tipos de construção. Uma construção com uma base bem fraca, então a casa fica rachada. E do lado eu fiz uma casa com uma fundação profunda. São chamadas doutrinas fundamentais. Tem essa citação na Bíblia? Sim, existem. Existem alguns ensinos básicos. Tem muitos ensinos, mas tem alguns ensinos básicos que são fundamentais, ou seja, pode estar escondido, mas tem que ser muito bem fundamentado. Porque se não for muito bem fundamentado, com o tempo, isso pode cair. Eu botei um prédio que não estava com uma fundação muito boa. E ela está caindo. Por quê? Por causa de uma fundação que não foi boa. Já pensou, de repente, você tem uma ambição boa, não sei se existe essa palavra, ambição boa, você almeja se tornar um pastor, um presbítero, não sei quantas pessoas cabem nesse prédio, mas já pensou, você se torna um pastor, ou alguém muito importante no reino de Deus, só que as fundações não são boas. Acontece que depois de alguns anos, o prédio vai poder ruir se a fundação desse prédio não for bem executada. Né? Do lado direito, eu coloquei 2 prédios só para fins de uma figura. Espero que se torne um prédio da direita ou da esquerda, depende do jeito que você está assistindo. O prédio mais sólido. Eu espero que Deus tenha um plano, um projeto na tua vida. Creio que, claro que o Filho de Deus tem que estar aberto para o Senhor, dizendo, Deus, Tu és meu dono, eu quero que o Senhor cumpra o Teu projeto na minha vida, e não o meu projeto, mas o Teu projeto é melhor. Tá? Deus tem um projeto e plano na tua vida, mas você tem que permitir que Deus faça, tá bom? Vamos lá. Hebreus 5, 12 a 14 diz, sobre o leitinho, ele está falando que essas doutrinas fundamentais, na verdade, são leitinho, é como fosse coisas para criança. São as bases da vida cristã, são as bases do teu chamado, do teu ministério. E, apesar de ser leitinho e coisas simples, elas são fundamentais para o seu futuro ministerial. Vocês viram aquele prédio da esquerda lá, ou da direita, que estava caindo? Por quê? Porque no começo, a fundação não foi muito bem feita. Às vezes Deus permite que, e tem que dar graças a Deus que muitas vezes nós não crescemos durante um bom tempo. Por quê? Porque Deus quer fazer uma fundação bem feita. Tá? Permita, que Deus faça uma fundação apropriada para a tua vida. Tá? Por quê? Já pensou se tivesse construído alguma coisa muito grande na tua vida e, de repente, a fundação não estivesse boa? É o que acontece, muitos ministérios se afundam e quem estiver lá dentro afunda junto. Né? Então, eu creio que Deus está preparando esse ano e o próximo para deixar um fundamento forte para todos, para que todos, depois disso, possam crescer. Tá bom? Continuação de Hebreus 6, 1 e 2. Continuando, ele chama de fato de leite. Quais são as doutrinas fundamentais? Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Não lançando de novo o fundamento está chamando de fundamento. Na verdade, Paulo está, não sei se foi Paulo, mas quem escreveu Hebreus. Mas ele diz que esses ensinos são o leitinho, fundamentais, porém fundamentais. Diz, arrependimento de obras mortas, fé em Deus, doutrina dos batismos, está no plural, e da imposição de mãos, e da ressurreição de mortos, e do juízo eterno. Eu repeti, eu coloquei o prédio de um lado, Deus deve ter um plano na tua vida, porque se torne numa casa pequenininha, que caiba pouca gente. Deus quer que você se torne cobertura para muita gente.
Dependendo daquilo que Deus fizer na tua vida, dependendo do fundamento que Deus tem na sua vida, dependendo do fundamento que você tem, dependendo do ensino que você tem, com base nisso que Deus pode construir. Se você não tiver fundamento, Deus não pode construir nada, né? Ou pode construir uma coisa muito superficial. Eu creio que Deus quer colocar um fundamento sólido nesses dias para que Deus possa construir algo grande na tua vida. Tá? Permita isso. As bases para o nosso ministério ou sacerdócio, nós aprendemos na vez passada que você é um sacerdote do Senhor. A partir do dia que você se torna filho de Deus, você é um filho do rei. Em Apocalipse diz, nós somos reis e sacerdotes. A partir da hora que você entrega a sua vida para Jesus, você se torna rei, filho do rei, e segunda coisa, que você se torna um sacerdote do reino de Deus para servir outras pessoas, como Jesus serviu, você também vai servir. Tá bom? É o chamado que Deus tem para mim e para você. No Antigo Testamento, alguns eram sacerdotes. Hoje, a igreja toda é um grupo de sacerdotes, é um grupo de filhos. Né? Repetindo, arrependimento, fé, batismos, imposição de mãos, ressurreição, juízo eterno. Eu vou fazer um paralelo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, me baseando por esses assuntos, arrependimento, fé. Nas terças-feiras vocês vão ter o ensino da visão panorâmica do Antigo Testamento. E um dos textos que eu uso bastante para fazer um paralelo com as doutrinas é a vida de Moisés. Moisés tirando o povo do Egito, o povo de Israel do Egito para levar para a terra prometida, tá bom? Então eu fiz um paralelo aí. Número 1, arrependimento, eu fiz um paralelo com a saída do povo de Israel do Egito. Foi arrependimento. O que significa arrependimento? Eles saíram do Egito. Arrependimento significa sair e dar meia volta para ir em direção à terra prometida. Eles estavam no Egito, mas eles viraram de direção para a terra prometida. Arrependimento. E depois que eles saíram do Egito, eles foram em direção à terra prometida. É a fé. Andar em direção à terra prometida, segundo o ensino. Fé significa andar em direção à terra prometida. Terceiro, o mar Vermelho, que eles atravessaram. Eles receberam as leis durante um ano de ensino. Eles passaram pelo deserto, eles foram provados. É o ensino dos batismos. Batismo, inclusive o batismo a travessia do Mar Vermelho representa o batismo das águas. Quarta coisa, Moisés e a nuvem que o dirigia até o povo de Israel em direção à terra prometida. Isso daí nós podemos fazer uma comparação com a imposição de mãos. A terra prometida lá na frente, para nós pode significar a ressurreição, que um dia eu e você nós teremos. Haverá um dia de ressurreição. Todos que morrerem em Cristo, um dia ressuscitarão. E aqueles que ficarem vivos na terra, eles serão arrebatados, não experimentarão a morte. E por fim, 6, a condenação é o ensino do juízo eterno, que nós vamos explicar detalhadamente cada ensino. Arrependimento. Eu botei até em 180 graus, porque em matemática diz que é o quê? 180 graus é... Que matéria que é em matemática? Trigonometria? 180 graus. Você está desse lado e, de repente, 180 graus, como o povo de Israel fez, 180 graus. Estava dessa direção e mudou para essa direção. Bem, essa palavra arrependimento
baseado no livro Princípios da Igreja, vende na igreja, para quem quiser comprar. No Novo Testamento, é uma das palavras mais importantes, essa palavra arrependimento. Foi a primeira mensagem do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João. Também a primeira mensagem de João Batista, arrependei-vos. Também foi a primeira mensagem de Jesus, arrependimento. Primeira mensagem dos apóstolos, arrependimento. Primeira mensagem da igreja também. Primeira mensagem de Paulo. Primeira doutrina, o primeiro ensino fundamental, que é o arrependimento. Só para você saber que é uma mensagem, ou seja, é uma palavra extremamente importante para o povo cristão, o arrependimento. Ela define o rumo que você vai tomar. Desse lado para o Egito, desse lado para a terra prometida. Então depende muito, o arrependimento significa isso. Eu botei uma figura, de um lado eu botei uma serpente, faz de conta que eu seja Adão. Quando Adão e Eva, eles abaixaram a cabeça para o diabo, eu botei uma figura de uma serpente, eles fizeram isso, e se agacharam diante de quem? Do diabo, e a quem nós obedecemos, esses somos servos de quem obedecemos. Né? Por outro lado, a mesma figura. O arrependimento significa nós mudarmos de comando. Se você estiver desse lado, você está servindo uma pessoa. Se você se arrepender, você está mudando de direção, você está mudando de Deus. Aí eu coloquei do lado direito o nosso Senhor Jesus Cristo. A quem nós serviremos? Então essa palavra se refere também a quem estamos servindo. Ou servimos a um, ou servimos a Jesus. Tá bom? Também esse significado de arrependimento. Também o arrependimento é diferente do remorso. Remorso foi aquilo que Judas sentiu. Ele sentiu uma dor na consciência. O fato de nós sabermos que estamos errando, ou sabemos que estamos pecando, não quer dizer que estamos arrependidos. Né? Remorso mexe na cabeça. A convicção do pecado também não quer dizer que é arrependimento. Nós podemos estar com o pecado e convicto que estamos em pecado, só que mantemos a posição. Isso não quer dizer arrependimento. E não quer dizer que eu aceito que é pecado. Também não é. Seria um sentimento de remorso. Mas o verdadeiro arrependimento é diferente. Eu coloquei uma personagem, um homem, que, para diferenciar o arrependimento com o remorso, ou sentimento parecido com, parece que é, mas não é. Esse homem está somente virando a cabeça. Ele não muda o sentimento. Ele não adianta só virar a cabeça, isso não é conversão. Para ser conversão de verdade, para ser verdadeiramente arrependimento, o povo de Israel teve que mudar de posição. O corpo teve que se movimentar. Os sentimentos teve que se movimentar. A vontade teve que se movimentar. Eles tiveram que ter um movimento corpo, alma e espírito, completamente. Não é somente confessar que eu quero a Deus. Você tem que ter uma atitude também. Você tem que se posicionar. Tem que se colocar na posição do Senhor.
E teu corpo vai ter que mudar também de posição. Os teus sentimentos vão ter que mudar de posição. Tá bom? Isso significa o verdadeiro arrependimento. É como nós pedíssemos perdão de costas. É como nós reconhecêssemos o pecado. Eu sei que eu estou no Egito, mas eu quero ficar nessa posição. Não. Para estarmos na direção correta, a primeira coisa, o teu corpo vai mudar. Você vai usar o teu tempo de maneira diferente. Os seus sentimentos vão mudar também. Você vai mudar. Você vai se submeter ao Senhor Jesus. Tá bom? Isso significa, eu vou mudar de Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Outra, o arrependimento tem fruto também, dizendo, Mateus 3:2, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, e Mateus 3:8 logo a seguir diz, produza frutos dignos de arrependimento. Ou seja, se de fato você se arrependeu ou se converteu a Jesus, ela gera frutos. Você sabe que o Espírito Santo começa a te educar. O Espírito Santo ele entra no seu coração, ele dá novos sentimentos. Você não é uma mudança mental. Mudança mental é conversão assim, você só virou o rosto. A transformação é quando você muda completamente. Tanto é, uma pessoa que não é amorosa, ela se torna amorosa. Uma pessoa que é triste, recebe a alegria do Espírito Santo. A pessoa que não tem paz, recebe paz. A pessoa que não tem paciência, fica longânimo. Uma pessoa que não é má, se torna boa. Uma pessoa infiel se torna fiel. Uma pessoa violenta se torna mansa. Uma pessoa desequilibrada começa a ter domínio próprio. Eu vou dar um exemplo de Israel sobre o arrependimento também. Eu vou pegar uma figura do Antigo Testamento. Como é um assunto importante, por isso que eu estou dando mais um pouquinho de ênfase, tá bom? Eu estou mostrando várias facetas do significado de arrependimento, né? No Antigo Testamento, eu já citei isso, Israel saiu do Egito, deixou Faraó e seguiu o Deus de Moisés, né? Se fosse para nós, em 2 Coríntios 4 diz, o Deus deste mundo, o Deus deste século, ou seja, Faraó, é um símbolo do diabo. Então, quando a gente sai do Egito, é um símbolo que nós estamos saindo do mundo, da condenação, onde o diabo, ele domina esse sentimento, ele domina esse modo de pensar, né? Então, o Deus desses séculos cegou os entendimentos dos incrédulos, daqueles que não são convertidos, daqueles que não creem em Jesus, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, tá bom? Uma outra figura é a primeira Páscoa, repetindo, como que o povo de Israel saiu do Egito. Foi através de uma festa, foi a primeira festa, chamada Festa da Páscoa. Na porta das casas, eles foram orientados para que eles matassem um cordeiro e fizessem uma cordeirada, né? E com o sangue do cordeiro, eles manchassem as portas com o sangue do cordeiro, sendo que à noite iria passar o espírito da morte, e todos que vissem, e todos os... e quando passasse o espírito da morte, todas as casas que tivessem o sangue do cordeiro não veriam a morte. Então, esse sangue do cordeiro representa, claro, o sangue de Jesus, que é o nosso cordeiro pascal.
Todos aqueles que tiverem o sangue de Cristo, todos aqueles que tiverem se convertido a Jesus Cristo, sabe que o povo de Israel saiu do Egito através do sangue do Cordeiro. Por causa do sangue do Cordeiro, por eles terem festejado a Páscoa, eles foram libertos do Egito. Para nós, a mesma coisa. O arrependimento também significa nós entregamos a nossa vida a Jesus. Nós confessamos. Quando nós dizemos, eu confesso a Jesus como Senhor e Salvador, é como se dissesse assim, eu confesso que eu deixo o mundo, eu confesso, não quero Satanás, e você diz, eu aceito o senhorio de Cristo. Isso significa a Páscoa do cristão. Tá bom? Repetindo, agora eu vou citar alguns versículos do Novo Testamento, dizendo assim, Marcos 1,15 diz, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, se arrependa e creia nos ensinos de Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Esse sentido espiritual é muito difícil de entender. Por isso que está escrito o Antigo Testamento, para que você entenda como que funciona o mundo espiritual. Tá? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Do pecado, mas aí você diz, mas que pecado é esse? Que pecado que eu tenho que confessar se eu não entendo que eu tenha cometido pecado? Em João 16:9, Jesus diz, o pecado porque não crê em mim. O maior pecado que leva o ser humano, aliás, o único pecado e o principal pecado que leva todo homem e toda mulher à condenação é não seguir a Jesus Cristo, não se converter a Ele, de um dia ter declarado, eu não quero seguir a mim mesmo, eu não quero seguir Satanás, eu me arrependo de não ter seguido a Jesus até agora, a partir de agora, Jesus, eu vou seguir a ti, Jesus, e eu vou seguir a tua palavra. O maior pecado é não seguir a Jesus. Se nós não seguimos a Jesus, se a humanidade não se dobrar diante de Jesus, se a humanidade não seguir os ensinamentos de Jesus, eles não serão salvos. Esse é o pecado que Jesus diz. O pecado eles não creem em mim, eles não me seguem, eles não obedecem a minha palavra. É o maior pecado, é o pecado que leva para a condenação, é o pecado que leva à condenação. Né? Quando você confessa a Jesus, é como o sangue de Jesus estivesse manchando em seu coração. Quando você confessa a Jesus, Jesus envia o Espírito Santo, que representa o sangue representa a vida. Representa o Espírito Santo tocando as portas do teu coração. E quando um dia houver o julgamento final de Jesus, esse espírito da morte vai passar em cima da tua casa e você não vai ser condenado, não porque você merece, é porque você tem o sangue de Jesus nas portas do seu coração. É isso que significa, então, sangue de Jesus, arrependimento. E por fim, sobre arrependimento, eu vou falar sobre 2 assuntos, tá? Aguenta firme aí, gente. Primeiro, o arrependimento. Eu sei que eu estou dando as aulas bem condensadas, e que Deus nos abençoe e nos capacite para isso. Último item do arrependimento. Como está o seu livro? Esse está citado em Apocalipse 20:12, que diz que João viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Eu acho que tinham 2 ou vários, e abriu-se outro livro, que é o da vida,
E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Eu botei um livro em branco, ou seja, quando nós nos arrependemos e quando entregamos a nossa vida a Jesus, o nosso nome é escrito num dos livros chamado Livro da Vida. A hora que você entrega a sua vida para Jesus, o teu nome está sendo escrito lá nos céus. E diz que é chamado de Livro da Vida. Existe um outro livro chamado, esse livro não é muito legal não, onde todos os pecados são anotados. Você sabe que existe um outro livro onde todos os pecados são anotados? Eu coloquei um livro branco porque eu creio que o nosso livro vai estar limpo, em branco. Por quê? Porque nós aprendemos que o cristão vive uma vida de arrependimento. Se estamos andando em direção ao reino de Deus, você está caminhando. Às vezes, você tem a vontade de pecar. Às vezes, o povo de Israel fez isso. Às vezes eles queriam olhar para trás, eram repreendidos. Graças a Deus que somos repreendidos. E quando nós pedimos perdão, nós estamos fazendo assim. Continuamos. E o teu pecado foi anotado. Só que quando nós dizemos, me perdoa, eu vou continuar na caminhada, o pecado é apagado. E o livro continua branco. Aí você está caminhando. Aí, de repente, o diabo te chama. Você tem vontade de olhar para trás. Mas você diz, eu não vou dar ouvidos a Satanás. E você diz, me perdoa, Deus, quase. E você volta e continua caminhando. E o teu pecado que estava sendo anotado, quando você diz, me perdoa, Senhor, o teu pecado é apagado novamente. E o teu livro continua o quê? Branco, limpo. E só o teu nome está escrito no livro da vida. Amém. E você continua, e assim por diante. A nossa vida é uma vida de constante quebrantamento, hein? Por vezes, talvez, no começo você tenha que pedir perdão toda hora, talvez. Estou dizendo que a gente tem que pecar toda hora, não precisa. Né? Mas essa palavra-chave, confissão de pecados, vai ser essencial para o teu livro estar branco. Se faz tempo que você não tem pedido perdão, é bom limpar o teu livro, tá? Nós queremos que somente o nosso nome esteja escrito no livro da vida. E tem um outro livro chamado Livro de Pecado, eu que estou inventando esse nome, mas que esteja branco. Como que eu vou estar branco? O sangue de Jesus um dia foi colocado no teu coração, que é o Espírito Santo. E não é à toa que toda hora ele fica te cutucando. Não faz mais isso. Para de mentir. Aliás, se você mentiu, peça perdão. E se tiver que consertar, conserta. Porque está marcado no livro. Não adianta esconder. A gente pode enganar pessoas, mas não pode enganar ao Senhor. Vamos deixar o nosso livro limpo. É essencial na vida cristã a prática de arrependimento constante. Por quê? O livro tem que estar limpo, tá, gente? Tem que estar limpo, tá bom? A gente tem que estar numa só direção. Porque, por vezes, eu sei, o povo de Deus tem vontade de voltar para o Egito. Vamos para o segundo ensino, que é mais breve, apesar que é importante, que é a fé. Uma coisa é você se arrepender. Mas o fato de você estar na direção certa não quer dizer que você chegou lá no reino de Deus. Você tem que caminhar
para chegar no reino de Deus. E segunda palavra mais importante na doutrina, e é citada como segunda palavra do Evangelho, é fé. Você tem que começar a andar. Você não pode somente aceitar Jesus. Você precisa ter atitudes. Marcos 1,15 diz, arrependemos e depois creia no Evangelho. Aí nós vamos ensinar aqui um dos versículos mais comuns que citam sobre fé. Hebreus 11:1-2 diz, ora, a fé é o firme fundamento. Eu coloquei uma casa na rocha, que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Diz que a fé é um firme fundamento, é uma coisa sólida, não é pensamento positivo. Não é uma coisa subjetiva, abstrata, é sólido. Por que é sólido? Firme fundamento. É algo sólido, é atitude. Não é um sentimento. Não é pensamento positivo. Não é. É alguma coisa que alguém vai ver, você vai ver. Que dá para botar no papel. Que dá para tirar foto. Que é uma coisa sólida. E é a prova. E a prova das coisas que não se veem. Então, é uma coisa sólida. Em Hebreus diz que a fé é sinônimo de obediência. Prática de obediência. Então, é uma coisa sólida. Se alguém te perguntar, você tem fé? Ele vai te perguntar também, é como Deus te perguntando, você tem fé? Você pode responder agora. Aí ele vai te perguntar, cadê a prova? Por quê? Porque a fé é a prova das coisas que não se veem. Prova que você tem fé. Tem que ser algo visível e não mental. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Aí você tem que mostrar a prova. Alguns vão dizer assim, a minha prova é que eu estou indo para a igreja. A minha prova é que eu estou começando a ler a Bíblia. A minha prova é que eu tenho orado. A minha prova é que eu batizei nas águas. Estou sendo cheio do Espírito Santo. É por aí. São provas sólidas que têm testemunha. Fé não é sentimento. Fé é algo sólido, é firme fundamento, é sólido, por isso que eu coloquei, é uma rocha. E também é prova, você tem que provar que você tem fé. Fé, ela exige o quê? Prova, tá bom? Enfim, fé é obediência à palavra de Deus. Fé não é pensamento positivo, fé não é presunção, fé não é fé em si mesmo, não é fé em pessoas, não é religiosidade. Vou fazer novamente paralelo com o povo de Israel. Ele saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, andou pelo deserto, estavam tendo atitude de fé, aprenderam a lei do Senhor, estavam em fé. Só que eles pararam no meio do caminho, porque eles tiveram medo. Eles pararam por falta de fé. E diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é presenteador dos que o buscam. Tamanho da fé. Existe um ensino de pequena fé, porque se assim Deus veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Pequena fé são aqueles que são preocupados somente se vai faltar comida, ou se vai faltar vestimenta, ou se vai faltar dinheiro. Homens de pequena fé. E Jesus diz, você acha que Deus não vai cuidar da tua vida? Se Deus veste as ervas do campo que não trabalham, as aves do céu, será que Deus não vai ter muito mais preocupação contigo? Homens de pequena fé. Então, nível de pequena fé é quando nós temos aquela fé só pelo cotidiano. Temos muito medo do dia de amanhã. Se a gente vai comer, se a gente vai beber, se a gente vai ter roupa. É chamado de homens de pequena fé. Grande fé. É maravilhoso se Jesus, ouvindo isso, disse que os que seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé, é de um centurião. Ele diz, Jesus não precisa
ir na minha casa orar pelo meu soldado, não. Lançam a palavra e ele vai ser curado. E Jesus diz, homem de grande fé, é aqueles que creem nas palavras de Jesus, no sobrenatural, e aqueles que creem em grandes coisas, que creem no sobrenatural de Deus, tá? Chamado de grande fé. E perfeita fé, por último, ele diz, bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras da fé foi aperfeiçoada, chamada de fé perfeita. Ele faz uma citação de Abraão, fé de Abraão. Ele é chamado de perfeita fé, fé de Abraão. Ele é o cara da fé. Por quê? Uma vez Deus falou assim, Abraão, você vê essa bênção que eu te dei? Me devolve. Que era o filho chamado Isaac. E Abraão, sem titubear, e para não ficar pensando muito, de madrugada ele colocou o filho para sacrifício, porque ele nem pensou, ele só obedeceu. É chamado de fé de Abraão. Ele não titubeou em obedecer aquilo que Deus falava para ele. Ele confiava que Deus daria um escape para ele. Sem questionar Deus, ele obedeceu a Deus. É a chamada de perfeita fé. Tá bom? Não sei que nível de fé nós estamos, né? Se a tua fé se baseia só no dia a dia, se a tua fé, você crê no sobrenatural, ou se a tua fé é de tal forma que se Deus pedir alguma... É o fé do batismo do fogo. Se Deus te pedir alguma coisa, você não vai titubear, mesmo que vai te doer, você vai responder, eu te dou. É a fé de Abraão. E, estou terminando. A fé cresce. Em Romanos 10, 17 diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Bem, a palavra de Deus tem várias traduções. Eu, por curiosidade, eu colei embaixo o versículo em grego. Interessante, está em amarelo, né? Vocês não entenderam, mas está escrito assim, em simples palavras, em amarelo está escrito assim, rema Cristo. Cristo significa ungido, Espírito Santo. E rema, o que é rema? É palavra do ungido. Né? Sabe como vem a fé? Como a fé aumenta? Como a fé pode aumentar? Diz assim, ouvindo a palavra ungida de Deus. Não tem uma outra tradução que diz logos. Logos representa a palavra de conhecimento. Nós não gostaríamos de somente ensinar para vocês a palavra logos. O que é logos? Conhecimento. É essencial que eu e você aprendamos sim o logos, que é o conhecimento da Bíblia, mas o que traz fé, o que faz com que o povo comece a crescer, a palavra que faz com que o povo comece a avançar, é a palavra rema, que vem do Espírito Santo, inspirada por revelação do Espírito Santo. Né? Então, de sorte que a fé é pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra revelada de Deus. Então, que Deus nos conceda também, é importante você aprender. Eu disse na aula passada que eu fiz quase 10 anos de teologia. Eu ouvi muito logos. Estou dizendo que é inútil? Não, eu acho que Deus me pediu porque é útil. Estudei bastante. Mas o que me fez aumentar a fé não foi o logos, me ajudou. Mas o que faz você crescer, o que faz eu crescer, é ouvir a palavra
Rema de Deus é que a palavra revelada, inspirada, viva, real, atual do Espírito Santo. É como Deus estivesse falando audivelmente a tua vida. É isso que nós vamos começar a procurar mais. Isso vai aumentar a tua fé e vai aumentar a minha fé também. Nós precisamos ouvir o rema de Deus, tá bom? Deus abençoe. Eu botei uma pequena bibliografia e eu creio que para quem quiser esse livro Princípios da Vida na Igreja, nós temos alguns exemplares aqui na igreja, vocês podem pedir pela secretaria. Eu queria que vocês colocassem só o endereço da secretaria, não o endereço, o e-mail da secretaria, que talvez algumas pessoas queiram receber o material dessa aula para você, tá bom? Eu também anexei o histórico da igreja. Nós anexamos um pequeno histórico da igreja, porque alguns querem conhecer. Então, todos aqueles que desejarem receber, se inscrever, vocês enviem teu e-mail através do nosso e-mail aí. Eles estão indicando agora o nosso e-mail, tá bom? Deixa eu fazer uma oração para ti. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua misericórdia que se renova a cada dia. Pai, fixa esses ensinamentos pela tua graça. Abençoa meus irmãos e minhas irmãs para que entendam a tua palavra. Nós te agradecemos. Abençoa todos os teus filhos. Abençoa todas as tuas filhas e que se cumpra a tua promessa e o teu projeto para cada um. Levanta pastores, presbíteros, homens e mulheres de Deus, para que se cumpra a tua proposta, o teu projeto para cada um dos teus filhos, para cada uma das tuas filhas. Pai, e capacita os professores a transmitirem logos e transmitirem rema do Senhor para os teus filhos. Nos ensina a ser bocas do Senhor, para que os teus filhos e tuas filhas cresçam e sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Quem está disposto a ser um vaso novo, erga sua voz. Vamos adorar a Ele nesta noite.